Amém, queridos. Amados, o tema dessa palavra é: as prisões não podem segurar o nosso chamado. As prisões não podem segurar o nosso ministério. Porque nós lemos aqui duas passagens em que falam de prisões, em que os apóstolos do Senhor Jesus, que tinham chamados, isso ninguém tem dúvida, que Deus chamou esses homens, que o Senhor Jesus discipulou esses homens para uma obra ministerial, para levar adiante aquilo que o Senhor Jesus iniciou. Então, acho que hoje, a igreja do Deus vivo, hoje nós não temos dúvida que esses homens, os apóstolos, tinham um chamado de Deus. E você precisa entender que todos que têm chamado de Deus, de vez em quando, são lançados na prisão. Seja qual for o tipo de chamado, Satanás sempre vai trabalhar para nos lançar na prisão. Porque esses homens, depois que Jesus morreu e ressuscitou e foi aos céus, eles começaram a trabalhar ativamente. Eles começaram a falar do Senhor Jesus, que havia ressurreição dentre os mortos, que mesmo você morresse em Cristo, o Senhor voltaria e te salvaria. Quando você morre, não é o fim. Eles começaram a ensinar isso ativamente. E esse trabalho começou a gerar inveja, começou a gerar ira, começou a gerar ódio. Porque, irmãos, servir a Deus nem sempre vai ser fácil. Fazer com que o ministério seja ativo, talvez você vai fazer alguns inimigos. Talvez alguns amigos seus vão se afastar de você. Talvez alguns amigos seus vão te criticar e vão tentar pará-lo. Porque nem todos querem fazer a obra do Senhor. Nem todos querem pagar o preço pela obra do Senhor. E quando Deus chama pessoas que se disponibilizam a isso, Deus vai lá e entrega um chamado, entrega um ministério, e que ela começa a fazer. Aí acontece o que logo o versículo 17 ele diz: levantando-se. Essa palavra, esse verbo, levantar, aqui eles se levantaram contrário à obra que eles estavam realizando. Quantas pessoas se levantam contra a obra de Deus? A gente vê hoje o mundo se levantando contra a igreja, falando que a igreja, os seus ensinamentos são passados. A Europa vive o pós-cristianismo, ou seja, não existe praticamente mais cristianismo na Europa, já passou. Hoje eles vivem uma época de liberdade completa, aquilo que me dá na cabeça, eu faço. Eu estava lendo uma frase de um dos participantes daquele filme Deus Não Está Morto, e ele estava dizendo: estão tentando tirar Deus de tudo. Estão tentando tirar Deus de tudo. E o que é que nós, como igreja, estamos fazendo? Estamos tentando incluir Deus em tudo. Estamos indo na contramão do mundo. E o mundo, por conta disso, se levanta contra nós, contra mim, contra você. Às vezes, os nossos amigos se levantam contra nós. Familiares se levantam contra nós. Pessoas que amamos se levantam contra nós. Porque estamos tentando incluir Deus em tudo, e eles estão tentando tirar Deus de tudo. É isso que você precisa entender, que o que Deus te chamou para fazer, vão tentar te impedir. Vão tentar te aprisionar. E muitas pessoas vão se levantar para tentar te impedir. E se você ler o versículo 18, diz que eles, além de se levantarem, lançaram-os na prisão. Porque diz assim, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. A prisão, irmãos, ela nos paralisa. Você aprisionado, você não pode fazer mais nada que fazia antes. Eu estava
num trabalho, um dia desse, semana passada, retrasada, não me lembro, né? Após o evento de quando aquela atitude ousada de criminosos foram no hospital para libertar aquele bandido, foi uma coisa terrível no Rio de Janeiro, e disseram que foi orquestrada pelos que estavam presos lá no Bangu. E pegaram 15 bandidos de lá daquele Bangu para levá-los para um outro presídio federal, fora do Rio de Janeiro. E eu estava lá no quartel nesse dia, eles levaram todos para lá, ficaram lá sentados, algemados, até entrar no avião da Polícia Federal, cercados por dezenas de policiais, helicópteros voando, foi uma coisa assim, né? E eu estava falando com um amigo, eles perderam duas coisas existem duas coisas na vida que são preciosas por demais, irmãos, é saúde e liberdade. Se você não tem saúde, você não consegue viver uma liberdade plena. E se você não tem liberdade, você pode ter saúde, mas você não vai conseguir também viver essa liberdade, porque você está aprisionado. E Satanás sempre tentará destruir a nossa saúde espiritual e também aprisionar a nossa liberdade em Cristo Jesus. E eles foram aprisionados. Por quê? Para paralisar a obra do Senhor. Satanás, ele não quer paralisar você. Ele quer paralisar a obra que você faz em Cristo Jesus. E para paralisar essa obra, então ele vai ter que te paralisar. Porque quantos vivem uma vida desregrada espiritualmente estão por aí, gozando a vida, se alegrando na vida. Você vai ver lá o Asaf, o escritor dos Salmos, que ele ficou invejado pelos mundanos, por aqueles que não eram crentes, porque eles viviam uma vida plena, entre aspas, totalmente errada diante de Deus. É assim que acontece. Satanás, ele não vai perturbar, aprisionar aqueles que não fazem a obra de Deus, aqueles que não se envolvem com o que Deus quer. Ele quer paralisar aqueles que estão envolvidos. Ele quer lançar em prisões aqueles que disseram, como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então você precisa aprender que vai ter momentos que Satanás, ele vai te lançar na prisão. O problema não é quando eu sou lançado na prisão. O problema é quando eu reajo diante de uma prisão, num aprisionamento. Tem pessoas que se acomodam. Tem pessoas que param. Tem pessoas que aceitam a prisão que Satanás impõe sobre suas vidas. Mas quando você vai lendo, irmãos, esse texto, eu fui aqui, né, ponto a ponto, eu pontuei 12 coisas importantes aqui, que precisamos aprender, para que o nosso chamado não viva aprisionado, para que ninguém nos coloque em cárceres e por lá fiquemos a vida inteira. Você não pode ficar na prisão a vida inteira. Você vai ver, Davi foi para a caverna, mas não ficou lá a vida inteira. Você vai ver, Elias foi para a caverna, mas não ficou lá a vida inteira. Você vê Israel andando pelo deserto, mas não ficou lá a vida inteira. São períodos de transicionamentos, são períodos de aprendizados, são períodos de dizer: eu não nasci para ficar aprisionado a isso. Eu não fui chamado para viver nessa prisão. Não é isso que Deus quer da minha vida. Porque se você ler os versículos 19 e 20, você vai ver que o anjo do Senhor libertou eles. Porque olha o que diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora e lhes disse. Aprenda uma coisa, irmãos. Quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele age para que esse propósito continue. Porque o anjo veio e libertou aqueles homens. A primeira coisa que eu aprendo: Deus estava acompanhando a vida deles.
Deus não estava para lá fazendo outras coisas e eles ali se arrebentando todo, Satanás investindo na vida deles e eles sem proteção. Não, porque o Senhor enviou um anjo para libertá-los. Para que Deus o libertou? O 20 responde. Porque o anjo disse assim, ó, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Todas as palavras do Senhor. Todas as palavras que Deus colocou na sua boca. Ou seja, continue a obra que o Senhor iniciou na sua vida. Não pare. Para isso eu te liberto. É interessante às vezes, irmãos, que, principalmente no culto de Santa Ceia, onde a gente busca mais o Senhor, estamos mais sensíveis, nos entregamos mais, ou quando fazemos algo específico, numa busca ministerial de dons, e o Senhor começa a dar, começa a derramar, aí a pessoa vai e fala, olha, Deus me abençoou, eu falo em línguas, eu interpreto línguas, eu tenho revelação, eu tenho dom, eu canto, eu não sei o quê, não sei o quê. Mas ela não dá continuidade à obra. Os dons, eles têm um objetivo específico para nos capacitar ainda mais para que possamos ir e pregar o Evangelho. Para que possamos ir e falar do amor de Deus. Para que possamos ir e anunciar Cristo Jesus como Senhor e Salvador dos perdidos. Mas às vezes ficamos dentro da igreja só falando em línguas, ficamos dentro da igreja, só profetizando, interpretando, e lá fora nós não estamos fazendo nada, e o anjo falando, eu libertei vocês para que vocês possam ir e falar as palavras desta vida. E a igreja está aprisionada dentro de si mesma, e estamos parados, irmãos, porque talvez fôssemos perguntar um a um, queridos, qual foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Qual foi a última vez que você levou alguém à sua célula? Qual foi a última vez que você buscou alguém em casa para trazer à igreja e ouvir a palavra do Senhor, para que ela possa receber a salvação de Cristo Jesus? Qual foi a última vez que você consolidou alguém, caminhou com alguém, para que esse alguém se fortaleça em Jesus e se enfraqueça nesse mundo maligno? O anjo foi bem específico, ide é o mesmo ide de Jesus, ide pregai o Evangelho a toda criatura. E achamos que estamos livres. E talvez Satanás tenha nos posto em prisões que não estamos percebendo. Porque a prisão, ela paralisa. A prisão, ela impede. E aqui, irmãos, é bem claro que o Senhor quer que continue o ide. O Senhor não quer que a sua obra pare. O Senhor quer que nós continuemos a falar do seu amor. Mas Satanás, ele sempre vai vir para tentar nos impedir de fazer a obra do Senhor. Eu queria ler mais um texto aqui, mais uma palavra, que diz assim no versículo 21. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Essa palavrinha, irmãos, de logo, quer dizer de imediato, depois da vírgula aqui. Logo ao romper do dia, eles ouviram que o anjo falou e não perderam tempo. Não podemos perder tempo quando o Senhor fala ao nosso coração. Não podemos ficar à mercê de situações, se o Senhor já me libertou, se o Senhor já me tirou das prisões, e Ele já me deu uma direção específica e eu sei. Eu não posso mais perder tempo. Quando as mulheres foram lá onde Jesus tinha sido colocado depois de ter sido morto, Ele aparece para elas e fala, olha, vai logo.
A Bíblia diz que elas foram correndo anunciar que Jesus estava vivo. Não podemos perder tempo, irmãos. Porque Satanás não está perdendo tempo. A gente está vendo como as coisas estão evoluindo muito rápido, a questão de pecado, a questão de desmanche, de desmonte, aquilo que Deus construiu a partir de milênios atrás. Porque Satanás está trabalhando a pleno vapor para a construção do seu império mundial e toma conta de tudo. E nós? Será que estamos indo logo fazer aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração? Porque o Espírito Santo fala com cada um de nós. O Espírito Santo, ele ministra em nós o ide. Seja lá para qual for a área, seja lá o que for fazer, mas ele ministra em nós o ide. E será que logo, como está escrito aqui, ao romper do dia, estamos indo como eles foram, entraram no templo e começaram a ensinar? Porque eles tinham uma palavra, eles tinham uma direção e eles estavam libertos. Tem muitos de nós que tem uma palavra, tem uma direção, está liberto, mas não vai. Está parado. Aceitou viver essa vida do jeito que está. Aí quando você, irmãos, vai para lá para o capítulo 12, que é interessante. No capítulo 12, irmãos, no versículo 1 diz assim: por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo para isso, passando a fio de espada a Tiago, irmão de João. Preste atenção numa coisa. Eu li aqui algumas partes do livro de Atos para trazer essa mensagem. E era a terceira prisão que eles estavam passando, depois que começaram a fazer a vontade de Deus. A primeira prisão, a Bíblia diz que foram os sacerdotes e alguns saduceus. Os pegaram e os lançaram na prisão, junto com os guardas do templo. Aí, eles conseguiram ser libertos. Já, isso foi no capítulo 4, a partir do versículo ali 2, quer dizer. Já no capítulo 5, que nós lemos, já não foram mais os sacerdotes, já foi o sumo sacerdote com a seita dos fariseus, dos saduceus. E agora, já era o rei Herodes, que pela terceira vez os lança na prisão. Irmãos, olha como o poderio de Satanás foi aumentando. Primeiro foram sacerdotes normais, junto com alguns saduceus e a guarda do templo. O Senhor foi lá e os libertou. Agora Satanás vem com poderio maior, que era o sumo sacerdote, a autoridade máxima religiosa dos judeus, e junto com a seita dos saduceus, não eram mais alguns saduceus, e os lançou na prisão novamente. E o anjo foi lá e libertou eles. Agora o poderio aumenta mais ainda, porque não era apenas agora a autoridade religiosa, era a autoridade nacional, era o rei de Israel, era o governador daquela região, o rei Herodes, que agora, além de prender, ele mata um apóstolo, chamado Tiago, irmão de João. Satanás sempre vai aumentar, irmãos, a ação, o poder contra a sua vida. Sabe quando a gente fica, meu Deus, já fiz tanta coisa, agora mais essa. Essa é forte demais, essa é grande demais, eu não vou suportar isso.
Porque Satanás, ele sempre vai aumentando o poder. E ele mata um apóstolo. Irmão, isso aqui é perigoso demais. Porque nós temos a tendência daquela cascata de dominó. Já viu quando você derruba um dominó, uma peça de dominó vai derrubando as outras e vai na sequência? Algumas pessoas são assim: se fulano parar, eu paro. Ele não está mais fazendo, então também não vou fazer mais não. Fulano morreu espiritualmente, aí tu já começa a querer morrer também. Já começa a aceitar também a morte. Está todo mundo frio. E começa a se esfriar também, porque você deixa isso tocar em você. Assim como uma peça do dominó toca na outra, vai derrubando também. Às vezes você deixa isso acontecer contigo, você deixa o que está acontecendo com o outro te tocar, acontecer com você e você também cair. Aí Satanás, ele alcança o objetivo dele. Ele atingiu Márcio e, por consequência, a Jéssica também foi atingida. O alvo foi Márcio, mas devido à forma que Márcio se comportou, isso acaba atingindo a Jéssica, porque está próximo. Tem muita gente que está caída, não porque Satanás acertou ela, mas porque acertou alguém, e esse alguém tocou nela, e ela caiu. Cuidado, irmãos. Cuidado com os ataques de Satanás. Agora deixa eu te dizer, por que ele aumentou o poderio contra aqueles homens? Porque Deus também aumentou o poder dele, aleluia. Prenderam a primeira vez, eles foram lá e se libertaram. Satanás aumentou o poder, prenderam a segunda vez, Deus foi lá e aumentou o poder e os libertou. Porque o poder de Deus sempre vai ser maior do que o de Satanás, querido. O poder de libertação sempre vai ser maior do que o poder de prisão. Mas eu preciso crer nisso. Eu preciso entender isso, para que eu não aceite a prisão, para que eu possa me debrulhar, me debater. Assim como um pardal, quando é lançado na prisão, ele fica se batendo, porque ele não aceita a prisão. E tem muitos que já estão amansados dentro da prisão. E você não pode aceitar isso na sua vida. Quando você lê o versículo 4, irmãos, ele diz assim, do capítulo 12: tendo feito prender, lançou no cárcere, no caso aqui é Pedro, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Note que até na prisão ele aumentou a segurança. Ele colocou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma escolta. Ou seja, 16 soldados, cada escolta com 4 soldados. E eu queria pegar isso aqui e transformar em algo espiritual. 4 tipos de prisões que Satanás nos lança, querido. 4. Primeira delas é a prisão do desânimo. O desânimo, ele é um aprisionamento. O desânimo, ele te impede de fazer a vontade de Deus. O desânimo, ele te impede de fazer a obra de Deus. O desânimo, ele te impede de buscar aquilo que você tanto queria para a sua vida. O desânimo, ele te impede de fazer aquilo que tu sabe que é o certo a ser feito, porque ele drena as suas forças, porque você fica sem força,
Porque o desânimo ele faz isso. Ele vai sugando, sugando. Você sabe o que é certo, você quer fazer, mas não consegue, porque essa prisão chamada desânimo, ela drenou a sua força. Quantos estão vivendo esse aprisionamento de desânimo? Irmão, por que parou? Pastor, porque eu estou desanimado. Irmão, por que tu não é mais a mesma? Porque eu estou desanimada. Por que tu parou? Porque eu estou desanimado. Isso é uma prisão, irmãos, que tem mantido no cárcere muitos homens e mulheres com chamados. Tem colocado no cárcere ministérios lindos que Deus tem dado. Segunda prisão, irmãos, é a mágoa que vem no coração. Existem muitas pessoas que estão sendo consumidas por mágoas. Isso é como se fosse um câncer que vai crescendo, vai tomando o corpo, vai tomando o sentimento, vai tomando a alegria, vai tomando o ministério e vai sufocando e vai matando, porque a mágoa ela também aprisiona. A mágoa ela funciona como um bloqueio e que não deixa você viver livremente, alegremente. Você já viu uma pessoa magoada alegre? Você não vê. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz, aonde está o Espírito do Senhor, ali há alegria. A Bíblia diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a mágoa tem roubado essa alegria. São prisões que vêm para nos parar, irmãos. E a gente tem aceitado esse aprisionamento. Terceira prisão, o pecado. Irmãos, o pecado é algo terrível, é algo danoso. Quando o pecado ele entra na vida da pessoa, pode ser quem for. Pode ser um membro comum, pode ser quem for, pode ser um obreiro, pode ser um pastor, pode ser um apóstolo. Pode ser quem for. Quando o pecado entra na vida da pessoa, ele aprisiona. Jesus falou, quando você peca, está lá em João isso, você se torna escravo do pecado. Porque o pecado ele escraviza, o pecado ele aprisiona. E tem muita gente que parou porque sabe que está em pecado. Porque sabe que está errada, talvez ninguém sabe, mas ela sabe por conta disso. Ela entrou numa prisão que a paralisou. E isso é algo muito sério, irmãos. Porque a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Então sabemos que temos que viver uma vida de liberdade. Se você for ler de novo a Bíblia, vai dizer lá, se verdadeiramente permanecerdes nos meus ensinamentos, então se tornareis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então conhecemos isso. Então por que deixamos com que essas prisões roubem a nossa liberdade? Roubem aquilo que o Senhor nos deu. A quarta prisão, irmãos, é a questão do perdão. Eu não perdoo. Eu não peço perdão.
eu não libero perdão. Nível de ter dificuldade de lidar com o perdão, eu entro numa prisão. O dia que tu passar pelo reencontro, tu vai ter a oportunidade de aprender com profundidade sobre isso. Quem já passou já sabe o que eu estou falando. O reencontro com Deus. Que tem uma palestra só sobre isso. E ela é profunda, a gente mergulha. E a gente descobre como a falta de perdão, ela nos danifica, como ela nos aprisiona. Como ela nos joga dentro de uma prisão. Tem muita gente boa, aprisionada, porque não sabe lidar com a questão do perdão. E todo dia Deus perdoa alguém. Toda hora, todo minuto, todo segundo, Deus perdoa alguém. A própria oração que Jesus nos ensinou, lá no finalzinho, diz, né, Pai, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Será que você pode recitar esse trecho da oração do Pai Nosso? Ou você está aprisionado e não consegue recitar esse trecho da oração do Pai Nosso? Porque você não consegue perdoar. E por conta disso você ficou, porque essa questão, irmãos, ela nos aprisiona, porque a gente não consegue mais ser a mesma pessoa com a outra. Porque lembra, a prisão, ela impede, prisão tira a liberdade, prisão não deixa com que nos relacionemos com outras pessoas. E essa questão de perdão também impede da gente se relacionar como antes com as pessoas. Que prisão você está? Por quê que você está parado? Por que você não é mais a pessoa como antes? Pastor, eu estou vivendo uma prisão. Eu estou aprisionado. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Vamos lá para o versículo 7. Ele diz assim: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Irmãos, presta atenção aqui. O que o anjo fez? Ele jogou luz sobre a prisão de Pedro. Essa palavra vem para jogar luz na sua prisão, para você descobrir o que está te aprisionando, para você descobrir o que te paralisou, o que está te paralisando. O Senhor quer que você olhe para dentro de você mesmo e descubra o que te aprisionou. Para que você possa fazer a vontade dEle. Hoje, irmãos, essa palavra veio como um grande holofote espiritual para jogar dentro de nós de luz. Para que você possa olhar e ver. Assim como quando Deus apareceu para o profeta Isaías, o Senhor jogou holofote sobre ele. E a primeira coisa que ele disse foi: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor jogou luz, e ele viu o pecado dele. Não tinha mais como esconder. Não tinha mais como manter oculto. Não tinha como mais ficar desconhecido aquilo que Isaías estava fazendo, porque o Senhor jogou luz. E o anjo veio aqui e jogou luz sobre a prisão de Pedro.
E aquela luz veio, sabe para quê? Para a segunda coisa, esse versículo 7, ele tem 3 preciosidades. A primeira foi ter jogado luz. A segunda, o anjo veio, tocou nele e o despertou. O Senhor hoje quer despertar você desse sono. O Senhor quer te acordar, você que está dormindo espiritualmente, você que parou, você que aceitou. O Senhor está te cutucando. Desperta, não tem aquilo que a gente gosta de dizer? Desperta, ó tu que dorme. Desperta, não apenas jogou luz, mas também despertou. Que hoje o Senhor venha te despertar ministerialmente. A terceira coisa, irmãos, que aconteceu, levantando-se depressa, então as cadeias caíram das mãos dele. Note, ele jogou luz, foi despertado, mas não adianta só despertar, tem que se levantar depressa, aleluia. Lembra, logo ao raiar do dia, logo ao romper do dia foram. E agora Pedro se levantou depressa. Irmãos, quando Deus age, nós temos que ter uma reação depressa. Lá no período do Egito, quando Israel estava aprisionado, na derradeira praga, na última praga, morte dos primogênitos, o que o Senhor falou? Olha, pegue o cordeiro no 10º dia, no 14º dia vocês vão imolá-lo, vão matá-lo, vão comê-lo em família, mas estejam prontos, estejam cingidos, estejam já com tudo pronto para sair depressa. Quando Deus age, a nossa atitude tem que ser rápida. Eu não posso ficar na morosidade. Porque quando ele se levantou, a Bíblia diz que as cadeias caíram de suas mãos. Aleluia. Não tem ninguém que nos prenda, irmãos, quando Deus age e a gente reage em cima do que Deus agiu. Não tem 16 soldados demais, não tem cadeia demais, não tem mais desânimo, não tem mais mágoa no coração, não tem mais pecado, não tem mais falta de perdão, nada nos segura. Quando Deus age, a gente reage em cima do que Deus agiu, porque as prisões caem. E hoje essas prisões vão cair da sua vida, em nome de Jesus, e você vai se levantar depressa. Vamos para o 10º ponto, que rapidinho eu falei mais 3. Agora também interessante, irmãos, isso aqui. Do versículo 9 ao 11. Tu não pode deixar acontecer isso na sua vida. Diz assim, ó: então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Deixa eu falar aqui. Pedro já tinha experiência em viver em prisões. Era a terceira prisão dele. E era a terceira vez que o Senhor estava o libertando. Mas nessa ele reagiu de maneira estranha, confusa e diferente. Será que isso é verdade mesmo? Eu estou sonhando? Ou é uma visão? Porque eu não estou acreditando que isso é uma verdade. Porque eu estava aprisionado
Eu estava com 4 escoltas, de cada uma com 4 soldados. Era praticamente uma fortificação. Praticamente impossível de eu ser liberto da maneira que eu estou sendo liberto. E não tem ninguém reagindo, ninguém está vendo, ninguém está acordando. Irmãos, às vezes temos esse comportamento. Deus age de uma forma sobrenatural e linda. E ainda ficamos confusos. Isso não é de Deus, não. Isso aí não sei. Não, eu estou com o pé atrás. Porque muitas eram as dificuldades. Não tem como ser isso. Não tem como eu voltar a ser como era antes. Olha quantos problemas aconteceram comigo. Olha quantas magas me sobrevieram. Olha quanto eu estava desanimado. Olha como eu estava drenado. Olha como é que eu estava mergulhado em pecado. Olha como é que eu estava duro de coração como uma pedra e não conseguia perdoar. Não fique no lugar onde Deus não quer que você fique, querida. Quando Deus tirou Israel do Egito, caminhava diante deles uma coluna de nuvem ou uma coluna de fogo, dependendo se era dia, era uma coluna de nuvem para protegê-los contra o sol escaldante. À noite era uma coluna de fogo para aquecê-los, porque no deserto era muito frio. Aquelas colunas os guiavam. Quando aquela coluna parava, eles paravam. E ali ficava o tempo que fosse. Enquanto aquela coluna não se movesse dali, eles não saíam. Quando aquela coluna se movia, eles se moviam junto. Então, querido, o anjo se moveu para tirar Pedro de lá. Mas Pedro não estava acreditando. Talvez Deus está se movendo para que você se mova junto e você está resistindo. Não, Deus. Sabe aquele balançar assim, ó, de resistência? Se Deus está te chamando para se mover, se mova junto, queridos, porque tu vai andar no sobrenatural dele. E vai acontecer o que aconteceu aqui. Cadeia após cadeia foi caindo. Porta após portas foram se abrindo. É isso que vai acontecer com você. As portas vão começar a se abrir automaticamente. Porque o Senhor está indo na frente. E é Ele que está abrindo aquilo que está fechado. É Ele que está abrindo. Pedro não precisou meter a mão em nada. Pedro não precisou fazer esforço nenhum. Só precisou crer, aceitar e seguir. Porque o Senhor foi fazendo o restante. Então, querido, não fique parado onde Deus não quer que você fique parada. Não aceite aquilo que Deus já removeu da sua vida. Deixa eu correr, a hora passa rápido. 11. Já até falei aqui que Pedro caiu em si sobre tudo o que o anjo fez, que foi o versículo 11. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Você precisa cair em si do que Deus está fazendo na sua vida. Você precisa cair em si sobre o que o Senhor quer para a sua vida. Você precisa cair em si sobre a direção que Deus está te dando. Você precisa cair em si sobre os milagres que Deus está fazendo. A gente cai em si, irmãos, quando a gente faz uma reflexão do passado e do presente. Pedro parou para refletir e viu, olha, isso não era possível acontecer, foi possível, porque realmente Deus agiu.
Você tem que parar de ficar na dúvida: será que é isso que Deus quer para a minha vida? Será que realmente o Espírito Santo falou ao meu coração? Será que não foi coincidência? Pare com isso e caia em si de uma vez por todas. Sobretudo, mesmo que Satanás venha agindo pesadamente, irmãos. Satanás usou os sacerdotes, a guarda do templo e alguns dos saduceus para prendê-los. Eles foram libertos. Satanás aumentou o poder, veio o sumo sacerdote com a seita dos saduceus e os aprisionaram. Deus foi lá e libertou eles. O rei Herodes veio, prendeu todo mundo, matou um. O anjo do Senhor veio lá e libertou eles. Quanto mais Satanás te ataca, mais o poder de Deus vem sobre você, querida. Aleluia. Mais. Então Satanás, irmão, se agirmos de maneira correta, ele vai sempre impulsionar o poder de Deus sobre nós.